Olá, amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos agora indo para mais uma aula, a nona aula da lição bíblica desse quarto trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A nossa lição, número 9 de hoje, é a Igreja e o sustento missionário. Vamos ao nosso texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 19. A nossa verdade prática vai dizer: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 20. Ora, muito regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fortuna como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Os objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Segundo, elencar os princípios básicos do sustento missionário. Terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Vamos à nossa introdução. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo 4, do 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecimento e sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouro na eternidade. A nossa palavra-chave aqui é o sustento. Eu tenho falado nas aulas anteriores sobre este tema, que adiantei em algumas aulas passadas, sobre o sustento do missionário no campo, né? Onde ele vai para o campo missionário com o intuito de pregar o evangelho. Ele vai com a sua família, ele não vai só. Tem missionários que têm mais filhos, tem missionário que só tem ele e a esposa, tem missionário que só tem um filho, né? Ou dois ou três. Mas esse missionário, ele foi comissionado pela sua igreja e pelo Espírito Santo para ir ao campo missionário. E em se falando de sustento, eu quero dizer aqui, deixar claro, que o missionário ele está indo pregar o evangelho.
Ele não está indo para o campo para passar perrengue. Eu já falei isso na aula anterior. E então é necessário que a igreja que está comissionando este missionário a ir para o campo, ela tenha um projeto, uma proposta para o missionário, para que este missionário vá ao campo e trabalhe para o Senhor com conforto. O sustento do missionário no campo é necessário para que ele se sinta confortável e muito confortável para trabalhar na obra do Senhor, naquele lugar onde ele foi chamado para realizar a boa obra. Vamos ao nosso primeiro tópico: a Igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a Igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Aqui nós percebemos e entendemos que Paulo ele foi para o campo missionário não com o intuito de ficar rico, não com o intuito de ganhar muito dinheiro. Na aula passada nós falamos sobre a profissão de Paulo. Paulo tinha uma profissão e ele colocou em seu coração de que deveria trabalhar, fazer missões, mas trabalhar com a sua profissão para não ser pesado ao seu irmão. Quando Paulo vai para o campo missionário, ele vai com o intuito de pregar as boas novas de Jesus Cristo, mas ele não aproveita da palavra para poder ganhar muito dinheiro, né? De ficar rico, por exemplo. Mas você vai entendendo aqui, vai vendo que quando Paulo estava a serviço do Sinédrio, ele tinha o seu salário quando ele estava a serviço do Sinédrio, e logo quando ele vem trabalhar para Cristo, né, fazer a obra de Deus, aqui vai mostrar que a vida financeira de Paulo não foi tão maravilhosa. Não que fosse proibido em que a igreja ajudasse Paulo em sua missão, dando algum dinheiro ou fundos para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Não que fosse proibido isso. Por isso nós entendemos que a igreja em Filipos, ela foi comissionada pelo Espírito Santo, ela foi tocada pelo Espírito Santo para ajudar Paulo em sua missão. E Paulo vai agradecer aqui. Paulo vai agradecer porque a igreja não estava mandando qualquer coisa, não estava mandando pouco dinheiro, estava mandando o suficiente. Paulo vai dizer, a igreja de Filipos estava mandando o suficiente para que ele pudesse fazer a obra de Deus. Então Paulo vai ficar feliz quando ele fala que Epafrodito foi com o dinheiro, com os fundos, com a manutenção da igreja de Filipos, chegando integralmente às mãos de Paulo. Paulo vai externar a sua felicidade com a igreja de Filipos. E nós aprendemos aqui que as ofertas têm que ser voluntárias e dadas com alegria. Quando se faz isso, quando a oferta é voluntária e é dado com alegria, o missionário sente o prazer daquela igreja com a sua vida. O missionário sente no campo que está sendo bem acolhido pela igreja que o enviou. Isso é importante. Isso é muito importante. Vamos para o segundo subtópico. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria
e de maneira voluntária, Filipenses 4,15. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Vamos ler Lucas capítulo 14 e verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Nós vemos aqui em Lucas que todo projeto tem que ter um planejamento para que não falte. Como é que você vai construir uma torre e não vai fazer um planejamento? Aqui nós aprendemos que a torre forte é missões. Missões é uma coluna forte. Missões é uma coluna forte. É uma torre forte. E é preciso que haja planejamento. Havendo planejamento, nós não vamos ter problemas com o missionário no campo. Vamos ter os recursos necessários para enviá-lo, para depositar na conta do missionário. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Esferas do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e suas famílias estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que, caso não haja um cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa deste investimento santo. Vamos ler Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus vai nos ensinar em sua palavra que a palavra do crente ela tem que ser sim, sim, não, não. Não tem duas conversas. Se foi acordado entre as partes, elas não podem se romper. Esta aliança de acordo entre a igreja e o missionário não pode se romper. Afinal, quando ele foi chamado para o campo missionário, se é uma igreja que planeja tudo direitinho com a sua membresia, com o seu ministério, e essa igreja tem uma organização e um planejamento, aquilo que foi acordado entre a membresia da igreja e o seu ministério como missionário tem que ser bem acertado para que o missionário vá tranquilamente trabalhar na obra de Deus. Vamos ao nosso segundo tópico da lição. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, antes do envio deles. Mateus 5,37. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia,
educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Então, na questão do custo financeiro, o missionário vai para o campo com todo o respaldo da sua igreja, chegando lá com todo o conforto, ele começa a trabalhar, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, que o vocacionou para estar nesse lugar. Ele começa a trabalhar e Deus começa a abençoar a obra, mandando ali os irmãos que vão fazer parte do novo corpo daquela igreja que está sendo implantada naquele lugar. Então, muitas vezes, a igreja local enviou, mas chega a um ponto que a igreja que está lá sendo estabelecida já tem condições de sustentar o missionário por um tempo ali. Isso pode acontecer. E isso deve acontecer. Respaldado pelo Espírito Santo, vai acontecer. Milagres vão acontecer. Maravilhas na vida do missionário vai acontecer no campo. Vai chegar um momento em que a igreja que está sendo ali levantada naquele lugar vai ter finanças para sustentar o seu missionário ali por um tempo, até que ele volte para a sua igreja matriz, para a sua igreja que o enviou. Porque assim é a vida do missionário. Ele retorna, descansa e depois vai para mais uma obra missionária em algum lugar. Vamos ao segundo subtópico. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10, 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Vamos ler Gálatas 6, 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quando a igreja ela faz exatamente isso que nós acabamos de ler, de repartir os seus bens com o seu pastor, com o seu missionário, essa igreja, de maneira plena, ela está compreendendo o valor do seu pastor, o valor do seu missionário. De maneira plena, essa igreja compreende a importância do sustento do missionário. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo quando a igreja pensa desta forma. Que todos, num só pensamento, imagine toda a membresia, com todo o seu pensamento voltado para missões, voltado plenamente para aquele missionário que foi enviado pela sua igreja. Importância que tem da participação dos fiéis, das ovelhas. A ovelha dá a lã, a ovelha dá o leite, a ovelha dá o sustento. É importante reconhecer isso. É muito importante, eu bato nessa tecla, do reconhecimento pleno, as convicções plenas de uma igreja missionária. E agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério.
Filipenses 4,16. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Filipenses 4,15. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Realmente eu já vi muitos obreiros no campo de trabalho passando necessidade. Muitos obreiros quase que mendigando o pão no campo missionário. Eu tenho que dizer isso aqui. Não pode acontecer isso, de maneira nenhuma. A vida do missionário no campo é muito preciosa, tanto quanto as vidas que estão lá esperando a mensagem da palavra de Deus. E quando essa vida que vai ao campo é valorizada, com certeza o missionário vai com mais eficácia. A palavra de Deus vai sair da boca deste missionário com eficácia. Ela vai atingir aos corações, porque o missionário ele está ali só preocupado. E eu não vou dizer nem que isso é preocupação, na verdade, né? Porque se o Espírito de Deus está com ele ali, não há o que se preocupar. Ele vai dar a mensagem e as almas virão para Cristo pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus no campo missionário. Se é um lugar que o Espírito Santo de Deus está, é no campo, é no deserto, é no campo missionário. Você vê a exemplo de Jesus, quando ele estava no deserto, quando ele estava no campo, o Espírito Santo de Deus estava com ele a todo momento, a todo instante. Vamos agora ao nosso terceiro tópico da lição: aprendendo a investir na obra missionária. Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses 4, do 15 ao 19. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. 1 Coríntios 1, 4, 7, 12, do 1 ao 31 e 2 Coríntios 8, 7, 12, 7. Seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. A obra de Deus ela é diversificada. Nós vemos aqui que a igreja de Coríntios, apesar dela ter sido um baluarte nas questões dos dons espirituais, não dizendo que Filipos não era, aqui nós vamos compreender que a igreja de Filipenses ela vai ser tocada pelo Espírito Santo, nós já falamos isso aqui, para enviar o sustento de Paulo, ao contrário da igreja de Coríntios, que mesmo tendo aqui deixado um exemplo de igreja preocupada com os dons espirituais, né? Aqui fala que o conhecimento das coisas de Deus na igreja de Coríntios e a espiritualidade da igreja de Coríntios era de que a igreja em Coríntios era preocupada em ter os dons espirituais, ela buscava os dons espirituais com zelo. Não que a igreja de Filipenses não buscasse os dons espirituais, né? Mas assim,
Aqui mostra que o apóstolo Paulo, e depois ele mesmo vai dizer, depois mais tarde ele vai reconhecer, que ele poderia ter ensinado a todas as igrejas por onde ele implantou, né, ter ensinado essas igrejas a contribuir mais. Você vai ver que nem em Filipenses ele pede isso. Nem em Filipenses o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês têm que contribuir. A igreja de Filipenses vai dar uma lição a Paulo. É vivendo e aprendendo. Paulo também estava vivenciando naqueles dias e também estava aprendendo. Todas as igrejas implantadas por Paulo, ele não pediu nada. Ele não exigiu nada. Mas a igreja de Filipenses, tocada pelo Espírito Santo de Deus, vai fazer isso. Vai ensinar a Paulo. Paulo vai aprender. É tanto que depois ele vai dizer isso. Olha, poderia ter ensinado melhor as outras igrejas que eu implantei. Foi bem mesmo assim que ele falou. Simplificando aqui, né? Poderia ter ensinado mais as outras igrejas a qual eu implantei, ensinar que era dever delas ajudar financeiramente o missionário no campo. E ele vai sentir isso, ele vai dizer isso depois. O segundo subtópico diz assim: tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios capítulo 9, do 6 ao 8. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Mateus 6, 20, 21. Onde Jesus vai dizer assim: entesourai no céu, onde a traça, onde não dá ferrugem, onde a traça não come. Então, Jesus vai exatamente falar isso. Jesus vai dizer que o nosso coração está onde o nosso tesouro está. Se o nosso maior tesouro é investir em missões, é investir na obra de Deus, onde é que está o meu coração? Em missões, na obra de Deus. Todo crente que entesoura no céu, que faz o seu investimento no céu, ele vai ter um retorno do céu, vinda do céu. Que coisa maravilhosa. É por isso que tem muitos crentes que são abençoados por Deus, porque tem um coração voltado para ajudar, para contribuir. É muito importante que o crente coloque em seu coração o desejo missionário. Quando ele coloca no coração o desejo missionário, Deus o abençoa grandemente. Grandemente. Ele não está indo, mas ele está contribuindo. É mesmo que ele ir. Ele está indo com a sua contribuição. Ele está indo junto com o missionário com as suas finanças. Terceiro subtópico e último: pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1, 3, um grupo de mulheres acompanhava Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Portanto, entendemos, para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual. É um investimento a longo prazo
É um investimento de prosperidade na vida da igreja. Quer ser próspero? Nós queremos ser prósperos. A prosperidade vem quando pegamos parte da nossa fazenda, contribuímos com as nossas ofertas, dízimos para a casa do Senhor, contribuímos com a parte que nos cabe, entendemos que aquilo que Deus nos dá não é nosso, é de Deus, vem do Senhor. As bênçãos que o Senhor dá para a sua igreja não é nossa, é de Deus. E Ele te dá todas as bênçãos e apenas te pede de volta uma pequena parte. E essa pequena parte, somando com toda a membresia, teremos uma igreja próspera, rica, com seus bens. Não é proibido ter bens materiais. Nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia referências dizendo que é ruim ter bens. Abraão era um homem muito rico. Jó era um homem muito rico. Então, as bênçãos e as riquezas vêm de Deus. Dele é o ouro. Dele é a prata. Precisamos aprender isso. Precisamos entender que para ser prósperos na terra, nós temos que pensar no outro. Pensar na prosperidade do irmão. Se colocar no lugar dele. Sentir as necessidades do outro. É a grande importância. Este é o reino de Deus. Vamos à conclusão? Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. E assim chegamos ao final de mais uma lição, mais uma aula do nosso trimestre, que já está acabando, né? Nós já estamos chegando aí na 10ª aula, é a próxima aula, 10ª aula. Hoje ministramos a 9ª aula, daqui a pouco a 10ª aula, a 11ª, 12ª. São 14 lições nesse trimestre e estaremos chegando já no finalzinho. Que bom que estamos aprendendo. Neste trimestre nós estamos aprendendo, todos nós aprendendo a ser missionários. Missionários de verdade. O missionário que vai ao campo e o missionário que contribui com aquele que vai ao campo. Amém? Chegamos ao finalzinho da nossa aula e eu gostaria de propor a vocês que compartilhem o nosso canal. Compartilhem as nossas lições, as nossas aulas. Dê um like sempre no canal para que a plataforma possa oferecer as aulas para as outras pessoas. E não esqueça de tocar no sininho para quando as novas aulas forem chegando, vocês serem anunciados. Eu agradeço a companhia de vocês nesta aula e até a próxima. Tchau! Você conhece a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal? Ela pode ser totalmente sua. Uma Bíblia para auxiliar nos seus estudos da palavra, totalmente ilustrada, com linha do tempo, para que você possa aprender muito mais. Mapas antigos da Palestina, ilustrações do mundo antigo. Ajude nosso canal a chegar a 1000 inscritos. Chegando a este número, vamos sortear esta linda Bíblia. Ela pode ser sua. Chegando a 1000 inscritos no canal, iremos comemorar com você, dando de presente a Bíblia cronológica.